Amado Deus, glorificado e exaltado é teu nome, Senhor. Está aqui o teu servo, Pai, em um estado de humilhação, pedindo a ti, Senhor, que o Senhor venha enchê-lo, Pai santo e querido, de toda a tua palavra, Senhor. Palavra essa que santifica, palavra essa que justifica, Senhor. E eu creio que a tua igreja há de receber, Senhor, com bom grado a tua palavra, Senhor. Pai, usa o teu servo sem reserva esta noite, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia! Quem está feliz aí com Jesus? Quem está feliz? Amém. Estou radiante de felicidade. Estou vendo também que os irmãos estão felizes. Não dá para ver seu sorriso pela máscara, né? Mas quando aperta os olhos, dá para entender que você está sorrindo. Dá um sorriso aí com os olhos, vocês. Sei que tem gente fazendo assim, ó. Glória a Deus. Mas Jesus é bom. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Colossenses, carta que Paulo escreveu aos irmãos. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses 1. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso, vai procurando aí. Pastor Manel falou que está na tela. Então, tudo bem. Almeida e atualizada. A minha é corrigida, mas diferença é mínima. Vamos ler primeiro na corrigida. Diz-nos assim a palavra de Deus. Preste atenção, capítulo 1. Nós vamos ler, nós vamos contextualizar aqui os versículos de Colossenses. Glória a Deus. Aqui, tá aqui, o vento está batendo forte aqui, não tá? Aleluia. Nós vamos ler versículo 26. Versículo 27. O 27 é o versículo chave dessa breve palavra. Eu não sou o pregador, eu cito versículos. Então, eu vou citar alguns versículos baseados no versículo 27. Mas nós vamos contextualizar com o versículo 26. Quem pode dizer amém? Diz assim na minha tradução: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua, deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o tema da mensagem. Cristo em vós, a esperança da glória. Projetando aí, irmão, versículo 26, por favor. Nós vamos agora ler tudo juntos, de uma forma responsiva ou religiosa, como queira chamar.
Eu falando e vocês respondendo juntos no 3, 1, 2, 3. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A última parte de novo no 3, que é Cristo em vós. 1, 2, 3, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais forte, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Para quebrar tudo, que é... Ore comigo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, na Tua presença estamos para Te bendizer e Te glorificar. Entra com a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Meu Deus, venha dissecar todas as razões humanas e venha trazer para dentro de nós, nosso âmago, nosso íntimo, a parte mais íntima de cada um de nós. Aquilo que a nossa alma mais deseja, mais necessita, dentro da revelação da Tua palavra. Meu Deus, venha falar aquilo que livros de autoajuda, vídeos do YouTube ou nada, Senhor, qualquer recurso humano não consegue chegar onde a Tua palavra chega. Então venha falar dentro dessa profundidade com cada um dos Teus servos. Glorificado seja para sempre o Teu nome. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Senhor, eis-me aqui pronto para ouvir a Tua voz. Eis aqui o meu coração, eis aqui o meu coração como uma vasilha vazia para ser cheio da Tua glória. Diga uma palavra de Deus para quem está perto de você e pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória a Jesus? Quem está feliz novamente? Jesus é o motivo da nossa alegria, irmãos. Você concorda comigo? Eu vou repetir, Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém? No mundo nós temos várias decepções, desilusões, são as aflições do tempo presente, mas elas não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Muito bem, o texto que ora acabamos de ler está aqui no livro de Colossenses e mostra-nos algumas verdades bíblicas muito interessantes. E eu espero que eu tenha o mínimo de capacidade para trazer à luz a revelação desse texto. Paulo, ele escreveu aos irmãos da cidade de Colosso, aos colossenses, quem nasce em Colosso é colossense, assim quem nasce em Tessalônica é tessalonicense. Ele disse assim, tem todo um contexto dessa epístola, mas os 2 versículos que nós lemos, ele fala sobre o evangelho e a igreja como corpo de Cristo, e ele diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério seria esse, Paulo? Aí ele fala, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas, no plural, da sua glória, a glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Que mistério é esse, Paulo? Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou perguntar, que mistério é esse, Paulo? Você vai responder, Cristo em vós, a esperança da glória. Seria a pergunta, Paulo, que mistério é esse? Mais uma vez, que mistério é esse?
Você já parou para pensar o que a Bíblia revela através desse texto? Ou que Deus está falando contigo, ou pretende falar contigo, dentro do contexto ou desse texto? Cristo em vós, a esperança da glória. Essa epístola que Paulo escreveu aos Colossenses é uma epístola que tem algumas particularidades, porque ele escreveu para um público que ele não conhecia pessoalmente. Paulo escreveu para uma cidade que ele ainda não havia visitado em suas missões, levando em consideração que o fundador daquela igreja ali, possivelmente, foi um dos irmãos, o irmão Epáfras, que ouviu a mensagem de Paulo em Éfeso. E aquela cidade de Éfeso, que era próxima à cidade de Colosso, ficava ali numa distância de 15 quilômetros e um pouquinho, quase 16 quilômetros. E possivelmente os irmãos que ouviram o sermão de Paulo lá em Efésios, na cidade de Éfeso, levou a novidade, as boas novas para a cidade de Colossos, e lá começou uma igreja. E a igreja possivelmente começou na casa do irmão Filemão. E aquela igreja que tornou-se uma grande igreja devido à importância daquela cidade na época, que depois perdeu a sua importância comercial. No ano de 61, segundo os historiadores, houve um terremoto que destruiu grande parte da cidade. Mas a cidade ficava ali em um braço do rio Lico, que era um dos rios que ligava a cidade de Éfeso com a Frígia. Então era uma rota comercial, não deixava de ser uma cidade importante. Então havia alguns irmãos prósperos ali, as pessoas estavam abraçando a fé. Isso chamou a atenção de falsos mestres, que, pensando em ganhar dinheiro, trouxeram para dentro da igreja algumas novidades. E essas novidades eram trazidas ao convívio cristão como mistérios. E para aquela época, desde a época de Paulo, anterior à época de Paulo, havia aqueles que adoravam o gnosticismo, que era uma espécie de sabedoria que misturava as questões esotéricas com a filosofia humana. E as pessoas adoravam, adoravam saber de coisas que outros não sabiam. Por exemplo, quantos braços tem um anjo, Quantos anjos tem na igreja? E só que esses falsos mestres, eles vendiam os seus conhecimentos. Como eles diziam o seguinte, isso não era só no meio cristão, isso era fora do meio cristão que entrou para o meio cristão. Eles vendiam essas informações, e não eram informações bíblicas, não tinha nenhuma validade bíblica, mas eles estavam se locupletando, ganhando vantagens financeiras com mentiras. E como combater aquelas filosofias humanas, aquelas heresias? Aí o dirigente da igreja teve que sair de Colossos e ir em direção a Roma, aonde estava Paulo. Paulo estava preso lá, e ele fez aquela viagem de um trajeto de 1.900 quilômetros. Olha só, para você viajar hoje 1.900 quilômetros, você se dispõe de 3 horas de avião facinho. Vai daqui para o Recife tranquilo. Mas naquela época, ele teve que viajar pelo menos 45 dias. Imagina o que levaria um homem a viajar 45 dias, se não fosse algo tão importante. Ele queria que Paulo desse um esclarecimento a respeito dessas heresias que estavam entrando na igreja e que eram vendidas, porque os homens pagavam em busca de conhecimento. A exemplo disso, quando Pedro entrou lá na cidade de Samaria, capítulo 8 de Atos, versículo 18, você vai ver que alguém queria comprar o que Pedro tinha com dinheiro. Conhecimento não se vende. E Paulo começou agora a bater muito forte a respeito. E toda a epístola aos Colossenses foi trazendo maturidade aos irmãos. E dentro dessa maturidade ele quis mostrar a importância da sua identificação como povo de Deus, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo.
E ele diz: o mistério que antes estava oculto por gerações e séculos, Deus agora revelou no meio de nós. Que mistério é esse, Paulo? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. O que mexe com o intelecto de qualquer teólogo são alguns mistérios da Bíblia. Dentre eles, o mistério da encarnação do Verbo. Como que o Verbo se fez carne? Aonde ele estava antes de se acoplar ao ventre de Maria? Não sei, ninguém sabe. Grande é o mistério da encarnação do Verbo. Paulo também fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o mistério da piedade. São grandes mistérios da Bíblia, mas nenhum deles, com certeza, é maior do que esse mistério, Cristo habitando em vós. O Espírito de Cristo habitando em vós. A maioria das pessoas não pararam para pensar na dimensão do que é isso. A maioria de nós não parou para pensar o que isso significa na sua essência e na sua literalidade. Isso não é um faz de conta. Cristo em vós é a esperança da glória. E se você for ver no texto original, esta palavra glória, que aqui no grego foi traduzido do grego da palavra doxa, que na verdade vem do hebraico de cabode, significa a majestade de Deus presente em nós. O que seria o reino sem a majestade? Se o reino de Deus está presente em nós, é porque a sua majestade, como que um trono, ele estabeleceu dentro de nós. Isso é a esperança da glória. Para os que estavam desanimados ou desesperançosos, Paulo quis dizer assim: olha, não fique desanimado, não perca a esperança. A certeza de que você vai conhecer a glória é Cristo habitando em vós. Você sabia que, olhando para a gramática original, a palavra esperança é até pobre para esse texto? Foi a melhor que eles encontraram, mas é pobre. Porque literalmente esperança significa esperar algo que você não tem certeza que vai alcançar, mas você espera. Mas essa palavra esperança, no grego, ela é traduzida como esperar com convicção de que vai alcançar. Quem está entendendo? Você pode dar glória a Deus? Mas como você tem convicção? Eu tenho convicção do que vou alcançar, porque Cristo habita em mim. O meu caráter foi forjado pela habitação dele em mim. A minha vontade foi moldada pela vontade dele em mim. O meu jeito foi transformado pelo jeito dele em mim. As minhas palavras foram modificadas pela palavra dele em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele fala, me parece que é o capítulo 6, quando ele dá aquele diagnóstico, capítulo 3, versículo 10, que os homens estavam destituídos, distante de Deus, todos pecaram, não havia um que fizesse o bem. Aí ele diz assim: e todos, a conclusão do diagnóstico de Paulo, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, Deus através de Cristo deveria agora fazer o que fora desfeito pelo pecado. Deus gerou, o pecado degenerou, mas Cristo vinha para regenerar. Aleluia. Reconstruir o que outrora o homem havia perdido. O que o homem perdeu? A glória de Deus. Ele foi destituído, separado da glória de Deus. Mas qual é a esperança que essa glória vai voltar? É o que Ezequiel falou, parafraseando dentro de uma visão de Ezequiel capítulo 8. Ele via a glória voltando para dentro do templo. Aquele templo somos nós, templo do Espírito Santo. É a glória sendo restituída para dentro de um homem impuro, através de Cristo, que é a esperança da glória. Cristo em nós
a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Seria difícil para a mente judaica entender como o homem pode alcançar tal nível, tal patamar. Sozinho não, só com Cristo em vós. Eu não tenho esperança de alcançar, então receba Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Então ele deixou ciente, o apóstolo Paulo, de que não era por méritos humanos, e nós não estamos aqui nem por méritos nem por deméritos, mas pela graça do Senhor, glória a Deus, pelo seu obséquio, pelo seu favor imerecido, glória a Deus. É Cristo em vós, habitando em vós, a esperança da glória. Não era por merecimentos, nem por esforços humanos. Aí ele deixa bem claro, se o homem consegue dimensionar o que é isso. Aí no capítulo 1, o versículo 15, ele começa a mostrar quem é esse Jesus. Não é meramente um humano, não é um homem como o outro, não. Ele diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, observe, nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O que, Paulo? Seja tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí João começa a fazer uma narrativa poética. Capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus, este verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele foi o causador, que deu iniciativa a toda a criação, com todo o seu poder. Ele agora, o mistério da encarnação, ele agora se fez homem, se vestiu de carne para habitar entre os homens, para que mais tarde, depois de morrer e ressuscitar, ele habitasse em nós, para sermos a esperança da glória. Aleluia. Só é a esperança de uma glória futura se Cristo habitar em vós. Não é só aquela questão, nos meus passos, o que faria Jesus? Não. As minhas palavras são iguais às de Jesus? Os meus pensamentos são iguais de Jesus? Os meus sentimentos são iguais de Jesus? A minha vontade é igual a de Jesus? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Existem 4 fases da vida de Jesus que é importante destacar. A primeira fase é o seu nascimento. A Bíblia diz que para ele nascer, no capítulo 2 de Lucas, versículo 7, ele só nasceu numa manjedoura porque não houve espaço para ele em uma estalagem. O local apropriado, humanamente falando, não era o local que havia espaço para ele naquele momento. Não encontrou espaço lá, ele teve que nascer em um lugar impróprio. Ele tinha que nascer num lugar limpinho, bonitinho, mas não, ele nasceu num lugar impróprio. A maternidade mais próxima era 120 quilômetros, mas pelo menos tinha estalagem ali, não tinha lugar para ele na estalagem. Ele nasceu numa manjedoura, um lugar impróprio. É interessante saber que nem sempre Cristo nasce no lugar que parece ser um lugar próprio, um lugar legal, um lugar limpinho. Não! É um lugar cujo o histórico daquele lugar é péssimo. É um lugar impróprio, como é você, como sou eu, como é a nossa história. Imprópria para Jesus nascer, mas Ele resolveu fazer do teu coração uma manjedoura e nascer em você. Glória a Deus. E se você for olhar o teu passado, é um passado que você passou por lugares que você hoje, e nós já temos passado. Lugares cuja a tua reputação hoje não tem nada a ver mais com o que você era outrora. Lugares que lembram a boca de fumo, os prostíbulos,
uma vida nababesca, você bebia todas, vomitava todo mundo, brigava à toa. Mas foi esse coração que Jesus resolveu fazer uma manjedoura para ele nascer. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos e glorifique, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E quando católico, minha família é muito carola, não conseguia entender como é que nós, católicos, vocês criticam a nós adoramos santo, mas são feitos de barro, de pedra, não faz mal a ninguém. São santos feitos de pedra, barro, massa, gesso. Jesus faz santo com material diferente. Ele fez de você santo. O material que Jesus usou foi prostituta, a matéria-prima foi traficante, mentiroso, adúltero, ladrão. Jesus foi moldando e tornando santo, glória a Deus. Jesus foi fazendo santo com a matéria que ninguém dava mais nada. Ele não achou lugar na estalagem, mas resolveu fazer da manjedoura o lugar do seu nascimento. Por isso que aqui é a igreja dos ex. Todo mundo aqui é ex alguma coisa, graças a Deus. Glória a Deus, porque ele pegou pegou o seu histórico de ex que cheirava, que fazia, que acontecia, e tornou de você um santo, para revelar esse mistério que antes estava oculto desde os séculos dos séculos. Como que Deus vai habitar no meio do homem? Através de Jesus, ele habitando em vós, a esperança da glória. Tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Vou perguntar de novo, tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Aleluia! Cristo em vós, a esperança. A esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse nascimento foi promovido, foi provocado, não por circunstâncias humanas, como o meu e o seu nascimento. Nós somos frutos de uma relação humana normal, um homem e uma mulher, quando eles coabitam, se conhecem, independente de seja namorado, noivo, sei lá, o histórico do teu pai, da tua mãe, se eram casados, não sei, se nem você de repente não conhece nem quem é o teu pai biológico, para Deus não interessa. A grande verdade é que, como humanos, somos frutos, resultados de um casal que contraiu núpcias. E nasceu você. Mas espiritualmente, nós somos resultados dessa semente. Aleluia. 1 de Pedro 1:23. Gerados não da corruptível semente, mas da semente incorruptível, a palavra de Deus viva que permanece para sempre. Tiago 1,18 diz assim: segundo a sua vontade, foi pela vontade dele, nos gerou pela sua santa palavra. Um dia que a palavra achou guarida nesse coração, um dia que a palavra achou terreno fértil dentro de você, fez com que ele nascesse em você, oh aleluia, o mistério, aquele que não havia sido revelado, que hoje é revelado, o mistério do Espírito de Cristo, habitando em vós, que é a esperança da glória. Glória a Deus. Mas todo mundo que nasce tem que crescer. E a segunda fase de Jesus, segundo a Bíblia, é quando ele tinha 12 anos. Mas entenda que até Jesus chegar aos 12 anos, o diabo tentou sabotar os planos de Deus. No capítulo 2 de Mateus, mostra ele, Herodes, matando as crianças, para chegar até Jesus. Não conseguiu. Mas tentou sabotar os planos de Deus. É interessante que, se você for ver as 3 primeiras fases de Jesus, o diabo tentou matar. E na 4ª fase, o diabo tentou fazer com que ele não morresse. Porque o diabo já entendia qual seria o ápice do plano de Deus. Mas o diabo tentou matar, sabotar a primeira fase para que Jesus não passasse para a segunda fase. Jesus só passou para a fase dos 12 anos, porque ele não foi morto com 2 anos, como pretendeu Herodes.
O diabo tentou muitas vezes te matar, e todos os livramentos que você recebeu, sabe o que atribui esse livramento? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O carro bateu, você não morreu. Cristo em vós, a esperança da glória. Todo mundo pegou coronavírus, você também pegou, mas está vivo. Cristo em vós, a esperança da glória. O diabo não sabotou os planos de Deus, para que você não só nascesse, como também crescesse. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia! Com 12 anos, ele se perdeu. Perdeu o caminho de volta para Nazaré, voltando de Jerusalém. Seus pais o procurou, depois o encontrou. Ele aparece ali com 12 anos ensinando aos doutores. O número 12 é o número da totalidade divina. 12 tribos, 12 apóstolos. Mas também é um número que simboliza novas fases, novas descobertas, um novo ciclo. Por exemplo, fui comprar passagem para minha filha, até 11 anos só paga meia, a partir dos 12 já paga inteira. Um adolescente é contado como adolescente a partir dos 12. Aquela mulher do fluxo de sangue do capítulo 5 de Marcos, versículo 25, diz que ela tinha 12 anos que estava doente. Ali ela foi curada depois de 12 anos, ou seja, um novo ciclo começou. Enquanto isso, a filha de Jairo, do mesmo contexto, tinha 12 anos de idade quando morreu e Jesus ressuscitou. Então 12 simboliza novo ciclo, crescimento. Não só ele nasceu em você, mas ele não te deixou estagnada ou estagnado. Você não sofre de nanismo espiritual, você não é um pigmeu espiritual. Deus te fez nascer para você crescer, ter novas experiências com Ele, ter um ciclo, oh meu Deus do céu, ter um ciclo que não esteja estagnado. A tua vida de hoje tem que ser diferente do que foi ontem, glória a Deus, e amanhã será melhor do que hoje, porque Cristo está trabalhando em vós, a esperança da glória. Ele vai nos aperfeiçoando degrau em degrau, até alcançarmos a estatura varonil. Glória a Deus. O gostoso é saber que enquanto você está crescendo espiritualmente, você percebe que você se torna alguém mais experiente, mais forte espiritualmente. Glória a Deus. Mais capaz espiritualmente. E mais ungido. Aleluia. É mais ungido. Inclusive a tua unção tem tudo a ver com o teu crescimento, o nível do teu crescimento e o nível da tua chamada. Quando os teus inimigos são os mesmos, é sinal que a tua unção está estagnada. Você quer ver que a sua unção cresceu? Quando seus inimigos crescem também. Então, se você está enfrentando inimigos maiores do que o do ano passado, glorifica a Deus, é sinal que a tua unção está crescendo. Glória a Deus. Como que é isso? É bíblico. Davi, quando foi ungido, ele começou a ser perseguido pelo adversário. Aí ele matou leões, urso, leão. Glória a Deus. Depois disso veio o gigante. Foi só crescendo. Até ele se tornar rei, quem levantou contra ele foi outro rei, Esaú. E detalhe, as características do inimigo que se levanta contra você são as características da unção pela qual Deus te chamou. Deus chamou Davi para ser o quê? Diga comigo, rei. Então só levantou-se contra Davi, rei. Qual foi o primeiro rei? O rei das colinas, o urso. Segundo, o rei da selva, leão. Terceiro, o rei representante da Filístia, Golias. Depois do terceiro rei, o rei de Israel, Esaú. Você só briga com o rei, Davi? Só, porque Deus me chamou para ser rei. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glorifique a Deus pelos inimigos que se levantam contra você. Quantos maiores eles são, é sinal que Cristo está se aperfeiçoando, te aperfeiçoando dentro de você, para a esperança da glória. Aleluia. Você está indo para outro nível, um novo ciclo, novas descobertas. Glória a Deus. Coisas novas acontecerão na tua vida. Mas para que coisas novas aconteçam, às vezes é preciso você chorar como nunca chorou antes. Infelizmente, não é o evangelho masoquista, mas é o evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, como é difícil chorar. Meu Deus.
Meu Deus, cada lágrima que você derrama, cada sofrimento pelo qual você passa e nunca imaginou passar, é Cristo em vós, vos aperfeiçoando, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Por muito menos do que você tem passado, pessoas já haviam perdido a cabeça, abandonado a casa, saído de casa, abandonado o marido, deixado a esposa, entrado em desespero, arrancado o cabelo da cabeça, mas você permanece firme, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Você está dizendo ao seu íntimo, vai acontecer coisas novas, porque Cristo habita em mim, Cristo habita em mim, Cristo habita em mim. Isso é muito sério isso. Isso é o cerne do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, ele mostra isso de uma forma muito clara, versículo 7. Quando ele diz assim, tendo esse tesouro em um vaso de barro, o tesouro é ele, barro somos nós, para que a excelência desse poder não seja nosso, mas venha dele. Glória a Deus. Paulo, fala mais sobre isso. Aí ele agora começa a contextualizar no versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Tem sempre um amparo de Deus para você. Mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando por todos os lugares a mortificação, as marcas da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus passou da fase do nascimento, adolescência, crescimento, e ele aparece com 30 anos, terceira fase. Com 30 anos ele deu início ao seu ministério. Com 30 anos, capítulo 3 de Mateus, ele foi batizado por João nas águas. Ó, Deus está falando aos trovões. Aleluia. Mas tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus aqui? Talvez às vezes você fica pensando, como é bom um culto que o pregador pula, sapateia, roda, dança. Eu sou extremamente pentecostal. Mas eu prefiro que Deus me use para que você entenda o tio e uma vírgula do que está escrito. Oh, aleluia. E essa mensagem você não vai guardar para amanhã não, você vai guardar para anos na tua vida. Glória a Deus. Você vai lembrar daqui a 10, 15, 20 anos e vai glorificar a Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, em Mateus 4:23, que quando Jesus começou seu ministério, 3 coisas aconteceram. Ele ensinava, curava e pregava. Quando fala curar, libertação está junto. Esse é o tríplice ministério de Jesus. Então, se Cristo está em vós, para vos tornar a esperança da glória, ou esperançosos para a glória, tem que se fazer igual ele fez. Nascer, ele já nasceu em você. Ele escolheu o coração de um bandido, de uma prostituta, de um mentiroso, de um idólatra, de um extremo religioso, de um ateu, sei lá qual é a tua história, escolheu para ser a manjedoura onde ele nasceu em você. Ele te fez conhecer novos ciclos, te dando uma nova unção, te fazendo crescer como unção, fazendo com que você entendesse coisas de outros níveis, e você está no processo de crescimento. Tudo é um processo. Aliás, essa mensagem é todo um processo. E agora, a razão de você estar aqui e ser igreja do Senhor, é porque Ele quer trabalhar em você como a igreja que representa a Ele. Cristo em vós, a esperança da glória. E o auge dessa esperança é quando o inferno é saqueado
e o céu é povoado. É quando pessoas são tiradas das trevas, aleluia, e transportadas para o mundo de luz através de você, através de você, através de você, através de você. Talvez a única Bíblia que alguém leia perto de você é a tua vida. Glória a Deus. É quando a nossa vida reflete como testemunho o caráter de Cristo. Em nossas ações, em nossas vontades, em tudo. Por isso que Paulo diz, e eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, que comais, que bebais ou que façais qualquer coisa, fazei tudo. E a palavra tudo é uma palavra inclusiva, isso quer dizer, nada ficou fora. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, claro que tudo. A Bíblia faz questão de monitorar até como você come, por isso que a glutonaria é pecado. É? Pois é. Tudo que comais, bebais, que façais qualquer coisa. Mas como que é isso? Para a glória de Deus, isso quer dizer que a tua vida é um culto. Você dorme, acorda e dorme. Se Cristo habita em vós, a tua vida é um culto, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, que o adora dioturnamente, de dia e de noite, não tem pausa. Oh, meu Deus do céu, você adora Ele com pensamento, com palavras, com atitudes, com gestos. É um culto. E quais são os pilares de um culto? Ah, pregador, a minha vida é um culto? É sim. Quais os pilares de um culto? O culto só funciona com 2 pilares: ordem e decência. Se ele tiver só ordem, faltou decência. Se tiver só decência, faltou ordem. O culto tem que ter ordem e decência. Se a minha vida é um culto e tudo que eu faço é um culto, tudo tem que ter ordem e decência. Aí eu vou comer, eu pego o meu prato, aí eu botei aqui, proteína, tem. Carboidrato, tem. Legumes, tem. Então, tem tudo que eu quero? Tem. Está tudo em ordem? Está em ordem. Só que tem aquela montanha caindo para os lados, mas não está decente. Está indecente. Então, vamos organizar isso aqui. Tem que ter ordem e decência. Aí eu olho no espelho, venho para o culto, aí eu boto minha roupa. Olha só. Gravata com as cores marrom e preta, combinando com a calça, com a camisa, sapato. Tá tudo em ordem. Aí você bota aquele vestido, né? As mulheres. Ou aquela saia. Olha, está combinando com a bolsa, não tem nada, não é pecado isso. Bonito, tudo em ordem. Segundo pilar, está decente? Se você demora 4 segundos para responder isso, é porque o Espírito Santo está dizendo, isso não é culto para mim. Aleluia. Aleluia, o culto tem ordem e decência. Que comais, que bebais ou que façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. A minha vida é uma resposta do Evangelho para as pessoas que não leram o Evangelho. A minha vida é um reflexo da imagem de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A minha vida é um estímulo de fé para as pessoas que ainda não conhecem a fé cristã. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. E quando há esse povo, esse corpo, Deus faz questão de fazer como fez através de Jesus. Esse corpo vai, assim como Jesus começou o ministério, pregando, curando, ensinando, ou ensinando, curando e pregando, esse povo vai curar, esse povo vai ensinar, esse povo vai pregar, esse povo vai pregar, esse povo vai curar, esse povo vai ensinar. Oh meu Deus, eu tenho orado por um avivamento no nosso país depois dessa pandemia. No meio dessa pandemia, Deus já está começando, oh meu Deus do céu, a fazer com que algumas pessoas entendam a seriedade dessa situação. Quando Deus permitiu que pragas viessem no Egito, não só na época de Abacuque, não só na época de Salomão, como em todas as épocas, foi porque Deus, em consequência daquela pandemia, em consequência daquela praga, foi trazendo o avivamento. Eu quero dizer uma coisa, que o diabo, ele sabendo disso, está trazendo depressão para você, está trazendo tristeza para você, mas tem uma resposta de Deus. O Cristo que habita em você vai varrer toda a ação do inimigo para fazer de você um instrumento deste avivamento, um instrumento deste avivamento. Cristo em vós, a esperança da glória.
Onde estiver o Espírito Santo, vai recebendo esta efusão, este poder através desta palavra que está sendo pregada. Por esta palavra que está sendo pregada, receba esta presença. Glória a Deus, através dessa mensagem do Evangelho de Cristo, receba a presença desse Deus, o abraço desse Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. O diabo não vai sabotar o projeto de Deus. O diabo tentou fazer isso quando Jesus nasceu. Depois tentou fazer de novo quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu. Podia nunca ter encontrado seu pai e sua mãe se o mesmo fosse raptado, sequestrado. Mas isso não aconteceu porque o diabo nunca vai sabotar os planos de Deus. Deus, ele conhece o porvir, ele conhece a tua estrutura, ele sabe que eu sou pó, mas ele te escolheu para aperfeiçoar você através da presença dele em você. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes o teu questionamento é, mas eu sofro como não sofria antes. Quando eu era crente não passava por tudo isso que eu estou passando, meu filho, minha filha. E isso faz parte desse processo de maturidade. É sinal que Deus está entendendo que os beliscões que você tomava quando era criança, pode aumentar um pouquinho a intensidade da força desses beliscões, porque você está ficando adulto. Você espiritualmente está crescendo, se tornando forte. Mas quanto mais eu sou tensionado, mais forte eu fico. Sabia disso? Quando alguém quer malhar para hipertrofia, para ficar forte, ele vai pegando mais peso gradativamente, até os músculos não lesionarem, mas até eles causar no músculo um cansaço, uma fadiga muscular. Aí as fibras musculares começam a inchar e a nascer maior, e vai crescendo, isso é um processo normal. Então quanto mais peso ele pega, mais forte ele fica. Se está pesado para você, glorifica a Deus, porque Deus está, aleluia, te fazendo entender que você está ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, para a glória de Deus. No início do ministério de Jesus, o diabo tentou sabotar de novo, com a morte, e agora a morte não era por intermédio de outro, mas por intermédio do próprio Cristo, fazer com que ele tirasse a própria vida. Imagina, o nosso Senhor cometeu um suicídio. Lança-te daqui abaixo. E ele, o Pai, vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Está lá escrito no Salmo 91. Aí Jesus disse, não, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em todas as fases o diabo tentou sabotar, para que Jesus não se tornasse quem ele de fato é. Glória a Deus. Você ainda não se tornou talvez o que você é, mas Deus sabe o que você é e vai se tornar em nome de Jesus. Como eu falei no início da mensagem, é tudo um processo, glória a Deus. É tudo um processo. Jesus começou seu ministério, curou, e aconteceu tantos milagres, e milagres, e milagres, e milagres, e milagres. E aconteceu que agora ele deveria chegar ao fim. Getsemane sofreu quando o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Isso dá uma mensagem particular, então a gente não vai entrar no assunto. Mas a ciência chama esse fenômeno de hematidrose, que é quando o suor se transforma em gotas de sangue. Isso só acontece quando o homem está debaixo de uma depressão, o corpo está fragilizado e desidratado, e o abatimento psicológico faz com que, naquele momento, o coração que pulsa de 72, 75 batidas por minuto, passe a bater quase 200 batimentos. Isso enlastece as veias e elas rompem por baixo do tecido capilar. E as finíssimas veias de cada poro começam a se romper, fazendo com que o sangue saia no lugar do suor, porque o corpo está aquecido pela batida do coração. Então, aonde houver pelos pelo corpo todo, o homem começa a suar gotas de sangue. Isso aconteceu com o vírus Ebola. Mas o pior de tudo é que cada uma gota daquele sangue é como se fosse um alfinete saindo de dentro para fora. Muito sangue. Eu não estou querendo emocionar vocês. Ele passou por tudo aquilo. Depois de Getsemane, o corpo que já estava na sua epiderme, que é
o tecido que fica atrás da pele já estava toda em hemorragia, como se isso não bastasse. A proteção que segurava aquele sangue ainda dentro do corpo foi arrancada, foi rasgada através das chibatadas do romano, quando ele sofreu a primeira sessão de surras, de açoite. Seu corpo foi rasgado. Ele passou por tudo isso. Depois carregou uma cruz que não era para ele, era para Barrabás. Barrabás é símbolo de nós, somos nós. A cruz que era nossa. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim, para que fosse consumado aquilo que ele começou. E a palavra consumado significa exatamente isso. Quando ele falou em João 19, 29, está consumado, tetelestai, consumato est, ele disse, está concluído. Às vezes você passa por uma casa, um prédio aqui por perto, a obra está ali há anos e nunca foi concluída, ou seja, não está consumada, não foi consumada. Mas Jesus, ele concluiu o que ele começou. Glória a Deus. Ele terminou o que ele começou. Cristo em vós, a esperança da glória. O diabo não queria mais que ele fosse para a cruz, usou Pedro para que Jesus desistisse da cruz. Jesus, no capítulo ali, quando ele falou que as portas do inferno não prevalecerão, capítulo 16 de Mateus, ele disse, para trás de mim, Satanás, porque Pedro disse, Senhor, não vai para a cruz. Na verdade era o diabo querendo que Jesus não fosse para a cruz, porque sabia que na cruz, Satanás sabia que era a sua derrota. Colossenses 2, 14 e 15, no texto que Paulo escreveu aos Colossos, ele disse assim, que na cruz ele despojou os principados e potestades, ou seja, pegou os demônios, tirou tudo que era dos demônios, que estava sob o domínio dos demônios, arrancou das mãos dos demônios, aleluia, cravou na cruz e vitoriosamente, aleluia, ele triunfou, despojando os principados e potestades, ele desnudou os demônios, triunfou sobre todos eles na cruz. Jesus, quando fez isso, ele não abandonou a sua cruz, para que você levasse a tua cruz até o final. Não sei qual é o peso que você carrega sobre a tua cruz, qual o peso da tua responsabilidade de levar o evangelho, mas a tua cruz nunca será mais pesada do que a cruz de Cristo. E quando você pensa que vai desistir, que encontra forças onde não tem, é porque Cristo está em vós, a esperança da glória, a esperança da glória, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. E ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E evangelho é isso, cristianismo é isso. E ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É o cerne do que ele ensinou. E você percebe que aí há 3 tipos de amor: amar a Deus, como diz o próximo, é como a si mesmo, amar a si mesmo e depois amar o próximo. Quem é meu próximo? O meu próximo é o que está mais próximo. Mais próximo de mim, esse raio de ação é de dentro para fora. Se você não entende isso, é porque você não veio na escola dominical. Mas de dentro para fora, o meu próximo mais próximo é minha família. Eu tenho que atender primeiro a minha família. Porque se eu não atendo primeiro a família, eu neguei a fé e sou pior que os incrédulos. Está escrito. Depois de atender minha família, que é o meu próximo mais próximo, que dorme comigo, que acorda comigo, que divide a mesma mesa, que divide o mesmo espaço, o meu próximo, o segundo próximo, mais próximo, a igreja onde eu congrego. Por isso que a Bíblia diz, atendei primeiro os domésticos da fé, porque é o próximo mais próximo. E depois qual é o meu próximo? A sociedade, é o lugar que eu trabalho, o ambiente que eu estudo, é o meu terceiro próximo. Mas primeiro eu tenho que atender família, depois atender a igreja, depois atender os outros próximos. Mas antes de atender a minha família, eu tenho que saber como que eu estou, espiritualmente, emocionalmente. Por isso não se despreze, cuide de você. Não deixe a depressão te derrubar. Não deixe o diabo sabotar aquilo que Deus quer te tornar. Aleluia. Porque Deus sabe o que você é em essência. Quando Deus olha a semente, Deus não vê uma semente. Deus vê não só um abacateiro, como vê uma floresta de abacate através daquele abacateiro. Deus não só vê tua alma, Deus vê as almas que você vai ganhar através da tua alma. Bom, aleluia! Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Só que se eu amar só a Deus,
eu me torno um fanático. Não posso amar só a Deus. Em contrapartida, se eu amar só a mim mesmo, é um amor narcisista. Eu vou me tornar um egoísta, um extremo vaidoso. Estou errado? E se eu amar só ao meu próximo, eu vou me tornar um ateu ativista. Pelos direitos LGBT, pelo direito da natureza, pelo direito do cachorro, pelo direito do gato. Eu amo mais um gato, mais um cachorro do que uma pessoa. É porque eu não amo a Deus. Eu me tornei um ativista. Deus não quer que você seja um ativista. Deus não quer que você seja um narcisista egoísta, pensando só em você. Bendito seja eu. Não, de jeito nenhum. Também Deus não quer que você ame só a Ele, mais ninguém não. Ele quer que você ame a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aleluia. Aí eu termino essa mensagem trazendo o cerne disso em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ele é tudo que você precisa. Tudo que a sua alma anela, tudo que você carece, está em Jesus. Entenda que quando ele disse eu sou o caminho, ali existem vários significados para caminho, naquele contexto e fora daquele contexto, em outros contextos. Se você for olhar, ele não está falando eu sou só o caminho, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou sou o caminho onde você encontra a verdade, e eu sou a verdade através da qual você encontra a vida. Não há vida sem verdade, e não há verdade sem o caminho. Glória a Deus. Pelo caminho você encontra a verdade, e pela verdade você descobre a vida. Só que caminho tem alguns significados. Caminho a gente entende como acesso. É um acesso. A gente não pode pegar o atalho, tem que ser o caminho. Mas caminho não é só acesso. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não assenta sobre o caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O primeiro versículo, não se detém no caminho, aquilo no texto original é exemplo, caminho é exemplo. Jesus é um modelo, o exemplo a ser seguido. Aleluia. É as pessoas olharem dentro de nós, enxergar Jesus, e olharem para si mesmo e dizer, se eu estou no inferno, e se esse homem, eu conheci o passado dele, hoje ele está no céu, ele me dá esperança, então Jesus em vós é a esperança da glória. É a esperança da glória. Se eu bebo e ele bebia e não bebe mais, e a vida dele está transformada, eu quero o mesmo Jesus que está nele. Cristo em vós é este modelo, é a esperança da glória. Glória a Deus. Tem alguém sentindo ele aqui? Glória a Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Sem Cristo nada feito. Mas ele não só é o acesso, ele não só é o modelo, ele é o meio desse processo. Jesus, ele não foi, quando ele falou o caminho, ele não é o destino, ele não falou que era o destino. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele falou que era o destino quando ele falou a vida, sim, mas como caminho ele não é o destino. Porque imagina que tem um caminho e eu quero chegar na igreja. O destino é a igreja, o caminho é o processo. Imagina que uma árvore, ela não é o destino, ela é o processo entre a semente e os frutos. Eu vou repetir, desde o início da mensagem eu falei que tudo é um processo. Glória a Deus. Então, passando por dentro de Jesus, através de Jesus, ele é o processo pelo qual é necessário você passar para chegar no destino. Qual o destino? A esperança da sua glória. Eu não sei como está a tua vida, você que chegou aqui, mas eu quero orar por Laércio, quero orar por Maria, orar por Laércio e orar por Maria, e outras mais pessoas que desejam receber essa oração em nome de Jesus. Vem aqui o Laércio, vem aqui a Maria, em nome de Jesus. Você que está perto, chama essas pessoas aí, vamos nos colocar de pé agora.